Olá, seguidores do canal Tempo na Web. Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web. O canal traz notícias e informações do tempo aqui no YouTube. Estamos chegando aí com um vídeo falando sobre a formação de um novo ciclone extratropical aí, que vai estar se formando aí na região sul do Brasil no decorrer desse domingo e da segunda-feira aí. A pedido aqui do pessoal, pedindo informações aqui do ciclone, né, sobre a questão dos ventos aí no Rio Grande do Sul e tudo mais, né, especialmente na faixa litorânea do Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre também. Temos aqui a formação já começando a se formar agora, às 21 horas, sendo previsto o começo da formação de um ciclone extratropical entre o sul do Uruguai e a faixa leste da Argentina aqui, próximo a Buenos Aires. Temos um centro de baixa pressão com cerca de 1.006 hectopascais aqui, que já está provocando temporais aqui no Uruguai aqui. Esses temporais estão avançando em direção ao Rio Grande do Sul aqui, pegando aqui principalmente o extremo sudeste do Rio Grande do Sul, que pode ter chuvas de moderada para forte intensidade nas próximas horas aí. E vai ser oriundo desse sistema de baixa pressão aqui a formação desse ciclone. Já temos aqui algumas rajadas de vento acontecendo aqui na faixa sudeste do Rio Grande do Sul, em torno de 40, 50 e até 65 km por hora aqui na costa, na costa sudeste do Rio Grande do Sul, próximo a Pelotas, Rio Grande, aqui, Santa Vitória do Palmar, aqui para baixo, aqui. Temos já essas rajadas de vento indicando. Vamos avançando aqui, vendo a movimentação desse ciclone no decorrer desse domingo. A pressão dele vai diminuindo e vai caindo a pressão dele no centro dele. Às 8 horas da manhã a pressão do ciclone já cai para 999 hectopascais aí. E ele vai ganhando força ali. Vamos avançando para mais atualizações aqui. E a partir das 15 horas da tarde, o ciclone já formado, ganhando força com 996 hectopascais aqui, já lança rajadas de vento aqui de 60 a 70 km por hora. Alguns pontos podem chegar até os ventos podem chegar até 86 km por hora, 82 km por hora aqui. Rajadas de vento de 60 a 80 km por hora, pegando aqui a faixa sudeste e leste do Rio Grande do Sul, inclusive que é a região metropolitana de Porto Alegre aqui. A atuação desse ciclone no decorrer desse domingo. E ele vai avançando aqui, e na noite do domingo, às 21 horas, deve atingir grande parte do litoral do Rio Grande do Sul aqui, com rajadas de vento variando entre 60 a 80 km por hora, chegando até 85 km por hora aqui em alguns pontos do Rio Grande do Sul, aqui, principalmente na faixa litorânea do estado, com rajadas variando entre 60 a 80 km por hora, e alguns pontos chegando até 85 km por hora o vento aqui desse ciclone. Na região de Porto Alegre, os ventos vão ficar aí variando entre 40 a 50, no máximo até 60 km por hora em alguns pontos aqui. Na região de Porto Alegre, região metropolitana do Rio Grande, da capital gaúcha aqui. Ventos mais fortes no litoral, né? Grande parte da extensão litorânea, toda a faixa litorânea sudeste e leste do Rio Grande do Sul, entre a tarde do domingo e a noite do domingo, pode receber rajadas de vento de 60 e até 80 ou chegando até 85 km por hora em alguns pontos aqui com a atuação desse ciclone. Ele ainda continua ativo aqui na costa do Rio Grande do Sul, lançando os ventos daí de 40, 60 ou até 75 km por hora aqui. Também na região metropolitana de Porto Alegre, com rajadas de vento de 40, 50 por hora aqui. Mas os ventos mais intensos estão sendo previstos aqui no litoral gaúcho. Toda a extensão litorânea do Rio Grande do Sul aqui, as rajadas de vento variando de 60 até 70 e alguns pontos chegando até 80 km por hora na madrugada da segunda aqui. A partir da manhã da segunda-feira, início da tarde da segunda-feira, o ciclone ele vai se afastando para alto mar aqui e os ventos vão diminuindo. E um braço dele atinge aqui a costa leste catarinense com rajadas de vento de até 50 a 62 km por hora aqui nessa área aqui. Na região de Florianópolis, que pode ter ventos de até 63 km por hora na tarde da segunda-feira às 13 horas. Ainda sobre a atuação desse ciclone aqui. Ele ainda lança ventos aqui até a madrugada da terça-feira aí, quando então o ciclone se afasta para mais longe aqui da costa e os ventos começam a diminuir na costa aqui de Santa Catarina também.
Mas os ventos mais fortes estão sendo previstos aqui para a costa do Rio Grande do Sul. Toda a faixa litorânea do Rio Grande do Sul com rajadas de vento que podem chegar até 85 km por hora em alguns pontos. E na região metropolitana de Porto Alegre, as rajadas vão ficar entre 40 até 60 km por hora em alguns pontos aí. Na região metropolitana de Porto Alegre, com ventos entre a tarde do domingo e até o começo da tarde da segunda-feira, com rajadas entre 40 a 60 km por hora. E a costa do Rio Grande do Sul, toda a costa litorânea do Rio Grande do Sul, pode haver ventos de 60 e até 85 km por hora. Então, os ventos eles podem causar mais transtornos aqui, causando alguns danos aí em construções que estejam bem na beira-mar aí. Construções bem na região litorânea, bem na faixa de praia aí do Rio Grande do Sul, todo o litoral do Rio Grande do Sul, entre a tarde do domingo e o começo da tarde da segunda-feira, pode haver movimentação de ventos com rajadas variando entre 60 e chegando até 80 km por hora e podendo chegar até 85 km por hora em alguns pontos aí. Principalmente em toda a costa do Rio Grande do Sul aí. Está mais em atenção para esses ventos mais fortes aí, entre a tarde desse domingo e o começo da tarde da segunda-feira, com a atuação desse ciclone extratropical. Depois do afastamento do ciclone, temos aqui um grande centro de alta pressão atmosférica com até 1022 hectopascais aqui, que vai adentrar pelo Rio Grande do Sul, aqui, trazendo um ar menos aquecido aqui. Provavelmente uma massa de ar polar entrando aqui na terça-feira, em pontos aqui do Rio Grande do Sul, com 1022 hectopascais aqui. O centro de alta pressão aqui. Vamos averiguando as ondas agora que esse ciclone vai provocar aí sobre o litoral gaúcho. Vamos ver a movimentação das ondas aqui. Vamos indo aqui para a tarde do domingo. No começo da tarde do domingo já pode haver ondas de até 3,5 metros aí sobre a costa do Uruguai, já com a atuação do ciclone. Conforme o ciclone vai avançando aqui, no decorrer da madrugada da segunda-feira, as ondas aumentam aqui sobre a costa do Rio Grande do Sul, com ondas de 2,5 metros, chegando até 3 metros aqui, 3,5 metros aqui, em toda a costa do Rio Grande do Sul aqui, as ondas estão aumentando aqui. Começam a aumentar as ondas aqui no começo da madrugada da segunda-feira aqui, a partir de 1 hora da manhã, com ondas de 2 metros a 3,5 metros aqui, com a atuação desse ciclone. Conforme o ciclone vai avançando aqui, as ondas vão atingindo uma extensão maior aqui, atinge também a faixa litorânea de Santa Catarina até a região de Florianópolis aqui. Entre a costa do Rio Grande do Sul, as ondas variam aqui entre 2 metros a 3,5 metros no máximo aqui, e chegando até 2,5 metros aí na costa sudeste e leste de Santa Catarina. Ondas de até 2,5 metros aqui na região de Florianópolis, com a atuação desse ciclone. Então vai haver ressaca no mar aí em todo o litoral gaúcho, em todo o litoral catarinense, com a atuação desse ciclone, começando na segunda-feira e transcorrendo durante toda a segunda-feira, com ondas variando entre 2 até 3,5 metros em alguns pontos aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina aqui, com a atuação desse ciclone. E ele vai lançando ondas aqui que vão atingir toda a costa do Rio Grande do Sul, toda a costa de Santa Catarina, também pode atingir a costa do Paraná e partes da costa de São Paulo aqui, com ondas que vão variar entre 1,5 metro, chegando a 2,5 metros ou até 3 metros em alguns pontos aqui. Mas vai variar nessa quantidade as ondas, entre 1,5 metro e até 3,5 metros aqui. Alguns pontos as ondas podem chegar até 3 metros, 3,5 metros na costa do Rio Grande do Sul, costa de Santa Catarina e costa do Paraná, que faixa litorânea desses estados aqui, também chegando no estado de São Paulo, que é no litoral de São Paulo, com ondas de até 2 metros, aqui 2 metros e 10 centímetros aqui, 2 metros e 50 centímetros aqui. Temos essas ondas aqui acontecendo. E a partir da tarde da terça-feira, o ciclone vai se afastando aí e as ondas vão diminuindo. Mas a atuação dele ainda pode lançar ondas de até 2 metros aqui sobre a costa do Rio de Janeiro, também 1,5 metro, 2 metros aqui na noite da terça-feira, por volta das 20 horas aqui.
lançando ondas de até 1,5 m, 2 metros aqui sobre São Paulo, costa, faixa litorânea de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro aqui, às 20 horas da terça-feira, ainda lançando ondas com a atuação desse ciclone. É um ciclone que vai ganhar muita força em alto mar, muita força mesmo aqui, chegando até 995 hectopascais aqui, 994, chegando até 994 aqui, 994 hectopascais aqui, uma pressão do ar bem baixa mesmo, em alto mar esse ciclone. Beleza? Eu vou encerrando o vídeo aqui, para não ficar muito longo, mas deu para ver bem certo aqui o que esse ciclone vai trazer, né? Ele pode trazer rajadas de vento de até 80 km por hora aí na costa do Rio Grande do Sul, principalmente na faixa litorânea aí. Na região metropolitana de Porto Alegre, os ventos podem variar entre 40 a 60 km por hora entre a tarde do domingo e o começo da tarde da segunda-feira, né? E no decorrer da madrugada da segunda-feira, indo até terça-feira, às 20 horas, 22 horas aí, a ressaca no mar começa pelo Rio Grande do Sul, vai se espalhando por todo o litoral gaúcho, atinge todo o litoral de Santa Catarina e também atinge o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro aí na terça-feira, com ondas que vão variar entre 1,5 m, chegando até 3,5 metros em alguns pontos. Então vai haver ressaca aí no mar entre a segunda-feira e a terça-feira aí a ressaca pode atingir todo o litoral da região sul do Brasil e atingindo o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro também na terça-feira. Beleza? Mas a preocupação maior aqui é para os ventos aí. Os ventos que podem chegar a 85 km por hora aí em toda a faixa litorânea do Rio Grande do Sul, com rajadas de vento variando entre 60 e até 80 km por hora, pode causar alguns transtornos aí, o vento ultrapassando 80 por hora aí em toda a faixa leste do Rio Grande do Sul, e a condição desse vento ficar entre 60 a 80 por hora aí, entre a tarde desse domingo e a tarde da segunda-feira, né? Começa na tarde do domingo, vai até a tarde da segunda-feira, a previsão desses ventos fortes aí sobre o Rio Grande do Sul, especialmente na faixa litorânea, né? Toda a faixa litorânea do estado, né? E na região de Porto Alegre, com rajadas de vento chegando até 60 por hora também, né? Beleza? Peço a todos que acompanhem o canal que se inscrevam no canal, cliquem em gostei e ative o sininho para receber novos vídeos aí. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.